Manhã muito especial, segunda-feira, semana de Natal, dia 20 de dezembro de 2021. Amanhã começa o verão, vem Natal e vem muita polêmica por aí. Hoje o Romildo Campelo vai fazer um balanço especial do ano e as lições de casa para 2022. Bom dia, Romildo Campelo, é um prazer te receber. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos, amigas da Metropolitana. Estamos aqui, Marilei, fechando o ano, a gente estava falando, né? Um ano muito difícil para todo mundo, do ponto de vista da saúde, da economia. Estamos chegando ao final com saúde, né? Ano e que será também um ano muito complicado, 2022, com eleição, com tudo, né? Mas graças a Deus aqui chegamos até aqui, nos trouxe o Senhor felizes e saudáveis, né? Com saúde, que é o mais importante. E a gente tem muita lição de casa. Foi um ano para prefeitos da região do Alto Tietê, que foram eleitos, né, no ano passado, para esse ano começarem a trabalhar. Foi um ano difícil, um ano duro de readaptações em meio a uma pandemia. Tivemos picos de pandemia, tivemos aí uma vacinação que, quando começou a aumentar o número de pessoas vacinadas, melhorou um pouco mais a Covid-19, mas agora tem uma síndrome gripal chegando aí, né, uma gripe da H3N2 Darwin, que também preocupa. Eu recebi vários chamados durante o final de semana de pessoas que precisaram do Procriança, da UPA, aqui de Mogi, que estavam lotadas. E até já enviei para a Andréa Godoy, né, que é o meu contato direto na saúde, que trabalha juntamente com o Dr. Zeno Morrone, o secretário de Saúde de Mogi, falando sobre as demandas do final de semana. E não é só Mogi, está todo lotado, porque essa síndrome gripal está Uhum, derrubando as pessoas sim. assim com muita febre, as pessoas estão passando muito mal. Então, agora não é Covid, mas é síndrome gripal. Mas temos também aí muitos problemas ainda para enfrentar, né? Não só nesse 2021 que já enfrentamos, mas para 2022. As polêmicas que você aponta que foram importantes e que também nós vamos trazer carregando para 2022. Romildo, vamos elencar. Olha, Marília, eu fiz até uma colinha da lição Fez de uma casa lista, aqui para né? não esquecer. Primeiro, a não aprovação, falando de Mogi, né? Mogi. A não aprovação da taxa do lixo, certo? E você É, quer que eu podemos começar a Vamos falar? começar da taxa do Tá. lixo? O prefeito Caio Cunha esteve aqui na sexta-feira e eu perguntei das consequências da não aprovação da taxa do lixo, que só teve um voto a favor, que foi do Pedro Comura, do PSDB, o vereador Pedro Comura. E como eu acompanhei a sessão, porque foi a sessão que rachou a Câmara, Sim, né? você estava lá, né? Eu estava lá com Furlan 12 votos e o Iduígues com 11 11. votos, né? O Furlan do Democratas que venceu a eleição, presidente eleito agora da Câmara para começar 2022, e o Iduígues, que era a base de apoio do prefeito, dizendo que agora o PT é um partido independente na Câmara. Então, ali, depois desse vulco-vulco todo, colocou a taxa do lixo para votar e deu aí essa derrubada, né, rejeição da taxa do lixo. O prefeito Caio Cunha falou que sexta-feira que tem consequências que podem ser graves em relação à cidade não receber, inclusive, alguns recursos, né, carimbados, recursos do governo federal que precisam chegar na cidade. Então, isso tudo agora a gente vai começar a entender nessa virada para 2022. Qual que é a sua análise? Eu nem tinha posto na minha lista a eleição da Câmara como consequência para o ano que vem, mas se der tempo a gente ainda fala disso. A taxa do Vai ter lixo muito assunto. vai, não, a eleição da Câmara é um racha histórico. Eu não tenho memória de quando houve um racha dessa forma. A vereadora Inês Paz falou muito bem na Câmara, quando ela foi vereadora no mandato, o prefeito era o Junge, haviam rachas, mas na última hora se compunha e Todo mundo chegava ficava. unificado no plenário, né? Essa eu não me lembro de quando teve uma eleição com racha desse jeito e as consequências que isso pode trazer. Desculpa. Mas vamos falar da taxa do lixo, deixa a política mais para o final. Você estava na audiência pública, que eu também participei, né, sobre a taxa do lixo, audiência pública essa chamada pela Câmara Municipal, pelo vereador Iduígues,
porque a prefeitura não tinha aberto esse espaço de diálogo. E né? quem presidiu e foi o vereador Otto Foi o vereador Otto como atual presidente da Câmara, né? Câmara, Mas a iniciativa foi do vereador e do IGS, né? da SEB do lixo. Da Comissão Especial de Vereadores para falar do lixo, para tratar da questão do lixo. E você estava lá e eu falei muito claramente que entendia alguns aspectos. Primeiro, que o executivo estava certo, os secretários estavam certos, de pensar na taxa do lixo ainda está jurídica, se a taxa é constitucional não é, tal, né? E o que eu falei naquele momento? Vocês estão certos enquanto secretários, e eu não faria diferente se eu fosse secretário, de proteger o prefeito para que ele não sofra nenhuma sanção por não ter feito, não cumprir a lei federal. Eu falei isso claramente logo na minha abertura da fala. E disse na sequência, porém, nós estamos econômica, a gente não sabe quanto tempo esse contrato emergencial do lixo vai continuar, não sabe se vai ser PPP, quanto vai custar o lixo. Então não é hora de colocar mais uma taxa sobre a população. E a minha conclusão e a minha sugestão foi, façam uma taxa simbólica, cobrem R$1 por ano, sabe? Alguma coisa que seja simbólica, para não deixar de cumprir a lei e ter as consequências, né? E também não sobrecarregar com mais uma taxa sobre a população. Já puseram o ISS da construção civil, né? E vai botar mais taxa do lixo, não é hora de fazer isso. E o governo, os secretários não ouviram, né? Mantiveram o projeto de lei, e num momento político e tinha pouca gente lá, hein? Tinha algumas pessoas no plenário, e os vereadores da base, à exceção do Pedro Komura, que é um caso à parte, né, que já está no nirvana político lá, já não está muito preocupado com o impacto eleitoral, recuaram diante da reação da população que estava lá na galeria e do impacto político da taxa do lixo. Houve o desgaste da eleição da mesa, né, e o governo tentou suspender a votação, deu por um voto, né, nessa vez foi 12-11 para a suspensão do projeto de lei para vistas que o vereador Pedro Komura pediu, né, e perdeu, e os vereadores disseram, mas estamos desde fevereiro discutindo isso, você vai querer vistas agora, para mais um dia, porque a próxima última sessão é amanhã. Né? Que era a votação da LOA, né? Que era a votação da lei orgânica, o orçamento anual, né, da LOA. E aí perdeu por um voto essa suspensão, e naquele momento acabaram aprovando a taxa do lixo. Aliás, aprovando a rejeição da taxa do lixo. Né? Aí me perguntaram, mas nem a base do prefeito votou a favor dele? Não, porque ficaram perdidos ali. Eu assisti a sessão pela televisão. Então, né? Mas aí me perguntaram, mas, meu Deus, o prefeito não tem maioria? Tem, mas não teve organização. Naquele momento, naquele momento não teve articulação. Estava todo mundo ali com aquele impacto da eleição, do 12-11, do Furlan em cima do IGS. Isso. E eu acho que aquilo mexeu muito com os ânimos. Mexeu. Pelo que a gente percebeu, né? Faltou uma... Articulação. Naquele momento. Faltou um senso de momento de suspender a sessão. Certo? Para conversar. Para conversar, como a gente brinca no futebol, para organizar o meio de campo. Certo? E, gente, quando suspende a sessão... Não, aí... O que é quando suspende a sessão? Não, você que nunca foi vereador, seu pai foi vereador. Meu pai foi vereador. Eu fui vereador mirim, tá? Eu fui eleito pelo Coronel Almeida. Tô brincando. Foi há 100 anos. Tô brincando. Para ser generosa, foi há 100 anos. 30 anos eu cubro Câmara. Assim, meu pai foi vereador de 82 a 88 e eu acompanho a política, mas você tem a sessão e quando suspende a sessão, quer dizer, para ter uma reunião ali do lado, no que eles chamam de plenarinho, que é uma salinha do lado... Onde o pau come. E não tem câmera, não tem microfone, certo? Ali o bagulho é louco. Ali deve ser louco, eu nunca participei. Mas pelo que me contam... Deve ser, né? Discussão... Como diria o... Quem me contava muito do plenarinho era o Ivan Siqueira. Saudoso Ivan Siqueira. Saudoso. Marilei e o fulano bateu na mesa, foi pra cima do outro, o bicho pegou lá dentro. Ele me contava os detalhes, né? E eu ficava assim, louca, fascinada, adorava os babados, né? Eu também nunca participei disso, nunca fui vereador. O Ivan que contava pra mim muito. E aí penso eu, que faltou, como aconteceu no dia seguinte,
na sessão seguinte, porque houve uma suspensão, havia uma polêmica se podia ou não incluir uma emenda feita quando a sessão já tinha começado, certo? Isso. Né, no dia seguinte. Suspendeu a sessão e organizaram o meio de campo e voltaram para a sessão organizados. Faltou ao governo, nesse momento da taxa do lixo, parar e falar, vamos conversar, né? E não conseguiram se entender ali no WhatsApp e na fala e acabaram deixando a taxa ser rejeitada, né? Tem um ganho político de um lado, vai fazer o discurso, olha, matei no peito, não pus mais taxa de lixo, né? Mas eu penso eu volto a defender o que eu falei claro e publicamente, de maneira muito honesta para o governo, de qual eu entendia que seria o caminhamento correto. Faz uma lei, não cobra agora. Outra coisa que eu esqueci de falar, nós não temos nem plano municipal de gestão de lixo atualizado. O último que foi feito em 2013 pelo Bertaioli e eu era o secretário. Então, plano de resíduos sólidos não tem. Não, atualizado tem, que foi feito em 2013. Mas não tem atualizado. Não tem atualizado. A Inês Paz falou disso também. Falou, a Inês Paz falou disso. A vereadora. Falou, que estuda muito quando vai falar, né? Então, tem uma série de fatores para justificar que não se deveria, quer dizer, você não podia fazer o que fizeram, não ter taxa nenhuma, não ter lei nenhuma. Mas não era hora de aumentar, cobrar lá, como eles queriam, 15, 30 reais por mês, né? Ora, isso vai dar problema, pode dar problema, né? Porque deixou de cumprir uma legislação federal, deixou de fazer o seu papel, como você bem colocou, pode refletir inclusive em repasse do governo federal, porque esses repasses eles estão vinculados ao cumprimento das obrigações, né? Então, uma obrigação era ter a lei da taxa. A obrigação não diz quanto é, né? Mas tinha que ter a lei aprovada. Mas tinha que ter a lei aprovada. E não Por tá isso que eu aprovado. defendi que tinha que ser um valor simbólico, né? Para não deixar de cumprir a lei, não causar problemas para o próprio prefeito e para a cidade, e ao mesmo tempo não ter mais uma cobrança, mais uma conta para o mogiano pagar. Até porque dinheiro para pagar tem. O custo do lixo tem dinheiro para pagar, que a gente já paga. Será que dava tempo de fazer uma articulação? Perguntei para o prefeito na sexta-feira, mas ele falou que não sabia ainda, porque ia ter que chamar uma sessão extraordinária. Eu não sei se consegue. Mas aí precisa ver se ele consegue se articular para chamar uma extraordinária até dia 30, para poder aprovar a taxa, para poder valer para o ano que vem, né? Sim, Eu não sei se não sei se dá tempo, se a Câmara terá vontade política, a Câmara atual, a presidência atual, né? Não sei, não fiz essa pergunta, não sei se tem... Eu perguntei. E eles? Ele falou que achava que não. Acreditava que não. Mas de repente pode ser que seja feita uma articulação, né? Sim. Porque hoje é dia 20, nós temos 10 dias para fechar o ano. Sim. O ano oficial. Possível né? Agora, eu não sei se acontecerá. E a falta de tato que houve naquele momento, e é um assunto que literalmente está desde fevereiro, me parece que está esse projeto de lei na Câmara. Eu tenho falado disso o ano inteiro. Sim, teve até audiência pública, né? Então, assim, não foi falta de aviso. E eu, como posição política independente, eu não sou sou independente do mesmo modo. Assim, o que está correto a gente aplaude, o que está errado a gente diz e justifica. Fui muito claro e pedagógico na audiência pública, como eu tentei ser aqui, né? Faz a lei, mas não cobra um valor simbólico. Agora, não deixa de fazer, vocês têm que proteger. Quer dizer, os secretários não cumpriram nem o papel de proteger o prefeito, para que ele não faça nada errado. Ele fez errado, certo? Qual é o papel de secretário? Auxiliar o prefeito a fazer a administração correta. Não fizeram o papel deles. O prefeito erraram a condução e ele tem um problema hoje. Certo? A condução do projeto. A condução do projeto de lei, a construção, a condução e a finalização foi errada. Qual parte foi errada? Não, foi errada primeiro, porque a gente está falando que, ponto 1, que não tem lei nenhuma. Então o Mogi não cumpriu a lei federal, certo? E não tem lei.
Segundo, estava errado o projeto porque onerava mais uma conta para a gente pagar. O que eu tinha sugerido? Faz uma lei e cobra um valor simbólico. Não é para... Ninguém ia reclamar de pagar R$ 1, certo? R$ 1 que fosse R$ 1 por ano. O prefeito falou aqui sexta-feira que não tem dinheiro para pagar para a cidade bancar. Claro que tem. Pagou até agora, como é que não tem? Claro que tem, Marilei. Se a gente vem pagando, a gente vem pagando o contrato de lixo desde não sei quando, se é do Junja, é do Bertaioli, está no nosso orçamento anual, claro que tem. Ao contrário, o governo não está conseguindo gastar dinheiro. Como assim? Se você olhar, o governo não está conseguindo gastar dinheiro. O que é isso? Você tem o orçamento anual, certo? Sim. O governo Caio Cunha não está conseguindo gastar o que está no orçamento. Investir? Investir ou Por quê? gastar? Porque não consegue comprar. Você pode ver que a própria educação não cumpriu os 25%. Ah, nós vamos entrar no Fundeb já? Sim, Vamos lá. mas isso não é só no Fundeb, não. Isso está acontecendo não estão conseguindo gastar todo o dinheiro que tinha programado para elas. Não está faltando dinheiro. Ao contrário, está sobrando porque não gastou. Você não tem acompanhado isso, não? Estou acompanhando. Ele falou que as contas estão todas equilibradas. Claro que está. Ao prefeito. contrário, está mais do que equilibrada. Está sobrando dinheiro, porque não conseguiu gastar. Não, veja, as contas estão equilibradíssimas. Eu não estou dizendo outra coisa. Estou dizendo diferente. Está sobrando dinheiro porque não conseguiram gastar o dinheiro que estava programado para as secretarias. E não conseguiu por quê? Porque não conseguiu licitar, não conseguiu... Não deu tempo de fazer. O tempo deu, né? Um ano dá para licitar qualquer coisa. A exceção de PPP, dá para você licitar qualquer coisa. PPP do zero, estou dizendo. Você tem que fazer todo um procedimento anterior. Mas qualquer licitação em um ano é mais do que tempo suficiente, né? Então você pode ver que o Fundeb não gastou, mas em outras secretarias também, serviços urbanos falta equipamento, falta material. Você pode ver que as compras do município estão emperradas. Por quê? Não sei, porque edital que é contestado, problemas. Isso tal, ele falou aqui. Né? Que todo edital que sai, o prefeito falou sexta-feira, quem não acompanhou a entrevista está Eu não acompanhei, nas minhas né? redes sociais. O prefeito falou aqui que todo edital que é publicado entram na justiça e param. Maria. Pedem para o Tribunal de Contas até verificar, já passaram 2 meses. Ele estava com problema sim. Ele falou isso para mim na sexta-feira. Mas eu divido em dois blocos. Problemas que eu falo em relação à justiça de pararem e tentarem atrapalhar a administração dele. Mas é assim, o que o prefeito falou para mim. Eu vou falar um negócio bem polêmico aqui agora. Eu acho que tem dois tipos de impugnação digital. Uma porque erraram e outra erraram porque não souberam fazer e outra porque erraram. A impressão que dá é um erro deliberado, um erro que quis errar. Por exemplo, esse edital da funerária é um exemplo de um edital que me dá a impressão que errou porque quis errar. Esse que tá, Por que te deu essa impressão? Porque é tão primário o que foi feito, porque é tão... Explica facinho aí para mim. Eu não entendo como você. A Você gente é inteligente. eu não sou inteligente, eu só sou velho. A gente tinha até agora, até ano passado, uma lei chamada 8666, que era a famosa lei de licitação. Agora entrou uma nova lei que eu não decorei nenhum número ainda, que eu sou ruim de decorar número de lei. Essa nova lei tá em vigor, só que você tem 2 anos de implantação dessa nova lei de licitação. E o que pode acontecer? O que permite nesses 2 anos? Você escolhe ou fazer a licitação ou pela 8666, a lei antiga, ou pela lei nova. Certo? Mas está lá escrito com todas as letras, não pode misturar. Ou não pode usar as duas. Não pode usar as duas. Ou você usa uma lei, ou não pode usar um pedacinho de um pedacinho da outra. Tá? Isso é básico do básico. 14.133, o Júlio Castrezana que falou. Ô, Júlio, obrigado. Obrigada, Júlio. 14133. 133. Vamos ter que decorar. Eu vou ter que decorar, Júlio, obrigado. Mais uma lei para decorar. Então, essa 14133 muda o jeito de licitação, tal, traz uma série de inovações, mas fala lá com toda a clareza logo de cara, ó, são 2 anos de implantação, a partir de quando ela for promulgada, mas ou você usa uma lei ou usa outra. Aí o que acontece aqui em Mogi? Faz um contrato, de novo, um contrato emergencial para as funerárias, certo? Aí solta um edital misturando as 2 leis. Quer dizer, um erro primário.
veja, é tão Pelo menos olhando de fora. olhando de fora. Aí você fala A assim, gente não está lá na administração para aí entender, né? me vem duas perguntas. Ou é um erro primário, certo? E aí o prefeito tem sido muito rigoroso em mandar embora secretário que não funciona, certo? Já trocou mais de 10. Tudo isso? É, faz as contas aí. Depois você faz as contas. Vou Aí ter você que não fazer uma lista, então. trocou já uns Faz a 10 lista pra secretários. mim, Já tem uns 10 Rica. secretários trocados Anota aí. aí para mim. Pede pro Daniel ajudar. E aí deixa passar um erro desse. Vamos lá. A impressão que dá de fora é que isso foi feito para continuar emergencial mais 2, 3, 4 meses. É essa impressão que você ficou. A impressão que dá, porque não é possível que um erro tão simples, tão óbvio, seja, seja, um erro, assim, um troço tão evidente que não é possível que não. Quem fez isso, não estou dizendo que o prefeito tinha obrigação de ler edital para escrever, não. Não é papel Não, é a dele. equipe dele, Não né? é papel dele. Quem faz isso é o Seja quem secretário, for a o equipe prefeito, de claro. técnica. Agora, né? se um secretário deixa fazer isso, deixa rodar isso, tem que trocar. Agora, a equipe que estava na prefeitura até agora conhece e conhece muito. Não cometeria esse erro primário. Eu estou dando um erro, assim, absolutamente elementar, trivial. Não estou querendo dar nenhum exemplo muito complicado, não. Tá. Tanto é que parou tudo e é um erro que não na licitação da funerária, vai ter que começar tudo de novo. Tudo de novo. E aí Eu tô acontece acompanhando. tudo de novo, continua emergencial. Quando? Até quando... Aí a culpa passa a ser de quem protestou, da justiça, não sei o quê. Vamos pro Fundeb? Vamos. Porque senão não vai dar tempo da gente fazer a lição de casa. Fundeb, qual que é a sua leitura do Fundo da Educação? Bom, primeiro assim, a informação para o nosso ouvinte, né? O Fundeb é um fundo federal de educação básica e que você tem regras para utilizá-lo e você tem que usar ele inteiro, certo? Você tem a obrigação de usar o dinheiro. Todo o dinheiro. Sim, né? Assim como porque educação e saúde, você tem gasto mínimo obrigatório que o governo tem que fazer, governo municipal, estadual, federal. E nós até agora, dia 20 de dezembro, o governo não conseguiu gastar a verba mínima da educação, né? Uma das propostas para se resolver isso é dar um abono de cerca de R$10 mil para cada profissional da educação, né? Eu não tenho nada contra bonificar os profissionais da educação, né? A questão não está aí. A questão está na falta de capacidade de gastar o dinheiro, certo? De se planejar, de se organizar. E dinheiro de governo, porque veja, o governo utiliza ferramentas de administração que você também utiliza em empresas, né? Você tem orçamento, você tem contabilidade. Só que governo não é feito... O lucro do governo não é dinheiro em caixa. O lucro de governo é as pessoas com saúde, com emprego, com rua asfaltada, com água encanada. É a qualidade de vida, o bem-estar social que é o lucro de um governo. O governo não tem que ter dinheiro em caixa. Não adianta, não dá para você não gastar o dinheiro e falar, olha que coisa boa que eu fiz, temos tantos milhões em caixa. O governo não é para isso. O governo é para movimentar a economia e garantir o bem-estar, a qualidade de vida, saúde, educação, trabalho das pessoas. Então a gente tem aí também um outro problema que já passou e corre um seríssimo risco, e esse é tão sério, e talvez até mais do que a questão da taxa do lixo, que é não gastar o mínimo constitucional da saúde e da educação. De novo, o prefeito corre o risco de ser responsabilizado. A saúde não está conseguindo? Não sei, a saúde eu não sei. Estou dizendo que eu sei, não, sim. não, a saúde, estou dizendo assim, a obrigação que está na Constituição, o mínimo que você tem que gastar com saúde e educação. A saúde parece que gastou até pela própria condição da pandemia e tal, né? Mas na educação a gente sabe que está esse imbróglio em relação ao Fundeb. Sim, né? Várias cidades. Porque muita gente achou que ia estar liberado os índices desse ano, e não foi liberado, certo? Uhum. Né? Agora, a questão do abono para os professores, e aí causa uma polêmica, porque não são todos os profissionais da educação que podem receber, certo? Por exemplo, o motorista não pode receber,
certo? O motorista é concursado pela educação, mas não pode receber esse recurso, porque ele não é diretamente ligado à questão pedagógica, educacional. E os outros funcionários também olham e falam, por que não eu? Certo? Então, é um problema que assim, é claro que, de novo, eu acho que os professores merecem bônus, acho até que a gente deveria ter políticas de alguma forma premiar por resultados, tentar ter algum outro tipo de remuneração além do salário, porque aquele profissional que produz mais, que tem melhores resultados, de alguma forma ser premiado e beneficiado por isso. Mas o fato é que não se conseguiu gastar e corre o risco de estar fazendo um uso do recurso do que dá nos últimos minutos. Né? E Isso sem planejamento, não porque é uma política de bonificar os professores e os educadores, é por falta de política, por falta de ação, por falta de outra forma de saber gastar o dinheiro e utilizar o dinheiro público. Vamos mudar Você quer falar um pouco do pessoal que está... Não, é porque nós temos aqui vários itens também, tem as lições de casa para 2022, né? Sim. Nós temos aí, você tinha citado a proibição do carnaval e a festinha em Quartinha. O que é isso? Quatinga. Foto de óculos, fogo. Festival em Quatinga. O que é isso? Marília, que assim... A proibição do carnaval a gente já está acompanhando, Está né? acompanhando do Réveillon e eu penso que está correto. Né? Pelo menos o de rua, por exemplo, você vê algumas cidades que cancelaram o carnaval de rua, mas vão manter algumas atividades de carnaval que tenha a possibilidade de controlar o acesso ao público, né? Que seria, por exemplo, em clubes ou o próprio desfile de escola de samba, porque você conseguiria ter a carteirinha de vacinação e o controle do público que entra e sai. Mas, de qualquer maneira, essa nova variável Ômicron traz uma preocupação que, não é, de fato, é melhor, vamos dizer assim, errar pelo excesso do que pela falta. É melhor ter excesso de segurança e de controle sanitário do que falta. Né? Uhum. Porque a gente pode ter, de novo, um novo surto aí de Covid, e essa nova variante do Covid, a gente não sabe ainda como ela se comporta. Agora, se a gente fecha o carnaval, e que, de novo, acho que está certo, e o Réveillon, não é hora de fazer, por mais que Quatinga mereça e merece ter atividade cultural, montar toda uma infraestrutura de show sertanejo para Quatinga. Né? Acho que era uma hora da gente tratar todos iguais. O carnaval, o sertanejo e as outras manifestações culturais, com cuidado. E quando vai ser isso? Já foi agora, já foi. Tá. Foi agora, já aconteceu. Foi divulgado, mas não teve lá um super público, mas aconteceu, teve uma bela infraestrutura, né? Uma estrutura profissional, bem feita, muito bem montada, o que, de novo, Quatinga merece. Acho que os nossos distritos tem um potencial turístico muito grande, Quatinga, Sabaúna, né? Itaiaçupeba, que muito se investiu, mas penso que esses distritos têm potencial. Acho que é um bom investimento, é uma boa ação a ser feita, mas não agora. Né? Esse cuidado de tratar as coisas com a mesma régua. Né? Quer dizer, o carnaval e o sertanejo não é a hora de aglomeração. É preciso ter um cuidado aí para que a gente realmente faça as coisas de maneira equilibrada. Uhum. Vamos só pontuar as lições de casa para 2022. Olha, acho que uma das questões que a gente vai acompanhar, além do que a gente já falou, né, com taxa do lixo e educação, eu penso que essa questão da Câmara Municipal vai ser uma polêmica em 22, pelo alinhamento claro aí que se conseguiu, né, do PL, do PSD, metade do PSDB, que o PSDB está rachado. Né? Para variar, né? Mas assim, por exemplo, o PV votou, o Lucarelli votou com independência pelo governo, não era a orientação do partido, mas a gente respeita, e do mesmo modo que o PSDB. Né? Assim, se o PSDB está rachado, o PV, estou falando de mim mesmo, para dar exemplo,
o vereador votou pelo governo, que não era o nosso desejo, a nossa orientação política, era pela independência do legislativo. Mas a gente respeita o vereador, a autonomia dele. O partido não tem mecanismos de impor o voto do vereador. Né? Certo. E o próprio, agora, esse alinhamento, como eu estava dizendo, PL, PSD, metade do PSDB e o racha do PT e não, o PSOL tem uma posição bastante crítica, né? Mas o alinhamento natural, porque o PT foi fundamental no segundo turno, né? O PT fez diferença, né, para a eleição do Caio Cunha, indiscutivelmente. Acho que 2 fatos do segundo turno foram muito significativos. O narguilé e o apoio do PT. Porque o Rodrigo Valverde foi muito bem votado. Se você olhar a eleição dele, me parece que ele foi o candidato do PT mais bem votado na história de Mogi. Foi. Né? Acho que o Marcos Soares teve uma votação Expressiva também, né? Mas num outro momento, inclusive, o momento do PT com o presidente Lula era outro bombando, cenário. Tal, Cenário. Mas o Rodrigo foi muito bem, né? E o PT ele fez a diferença para o segundo turno. Fez a diferença para o segundo turno. Senão Teve não ia ter uma propaganda segundo erradíssima no segundo turno do Marcos Melo criticando o PT e fez com que, junto com o narguilé e o apoio da cúpula, o eleitor, a base do PT, fosse toda para o Caio Cunha. Então, o PT teve uma importância fundamental na vitória do prefeito. E o PT foi preterido claramente agora, né, pelo governo. Né? Então, o vereador Iduígues se coloca como independente a partir de agora, que no governo Marcos Melo e do Bertaioli ele era... Oposição. Uma oposição ele nunca foi ponderada. canino, nunca foi. Nunca ficou rosnando. Ele é uma oposição inteligente, ponderada. O Iduígues é muito articulado, é muito inteligente. E muito preparado. Muito preparado. O sindicato, né? Uma vida inteira de preparo, certo? Sabe tudo. O sindicato daqui, internacional. É um dos mais bem preparados da Câmara. Sem dúvida que o Iduígues é muito preparado. Só que perdê-lo como base de apoio é um prejuízo muito grande. Ele veio aqui na rádio e falou que ele era base do governo Caio Cunha. E eu falei, nossa, o PT, né? Mas veja, você vê, para mim olha foi... para trás e é legítimo, porque foi fundamental. E ele falou, eu tenho que ser coerente. Eu apoiei o Caio Cunha com o Valverde. Sim. Certo? Sim. Então eu tenho que ser coerente, ok? Não, e tá certo. Aí ficou aquela conversa. O prefeito falou que não tinha prometido a presença para ele da Câmara. Isso eu não tenho... Eu também não. Eu não sou testemunho ocular dessa história. Não, nem eu. Então, eu estou falando do que eu entrevisto. Sim, eu estou dizendo o que eu vejo, estou falando da eleição. Ele falou que não tinha interferido, o prefeito falou aqui. Tanto é que rachou a Câmara. Foi o que o prefeito falou aqui. Não tinha interferido em quê? Na eleição diretamente. Claro que sim, ele disse no jornal... Não, eu estou falando antes do racha. De falar, eu quero Iduígues ou o Marcos Fulan. Quando o PSD e o PL e o PSDB rachado fizeram campanha para o Iduígues, aí sim a gente vê uma articulação. Sim. Entendeu? Entendi. Porque aí sim a movimentação entrou. Porque o Bertaioli e o Damásio, segundo ele mesmo falou aqui, ele elencou esses nomes, fizeram a movimentação para o seu partido votar pela independência da Câmara junto ao Otto Rezende. Porque o presidente Otto Rezende apoiou abertamente o Iduígues. E aí ficou ali, eu tenho mais, e no fim das contas, o Furlan ganhou. Sim. Com o apoio do prefeito, no final das contas. Sim, e o apoio claro... Foi o que eu... Sim. Eu estou errada? Não, é isso aí. Agora... Foi o que eu entendi de todo mundo que eu entrevistei. Sim. Aliás, eu fiquei lá na sessão perguntando para um, para outro, perguntei para o Pedro Comura, porque ele ele falou que o Caio Cunha, o prefeito, tem atendido ele em todas as demandas que ele precisa dos bairros. E assim, porque o PSDB, 2 votaram a favor do prefeito e 2 votaram contra. Sim. O Marcelo Braz, que foi o vereador mais votado da eleição do ano passado, que foi para cima do prefeito no dia lá da reunião do ISS, que o bicho pegou lá, foi feio. Que a gente ficou tentando entender o que tinha acontecido, ele foi para cima. E o José Luiz Furtado, que tem feito oposição na Câmara, uma oposição
é o papel de oposição do PSDB. E do outro lado, o Maurinho, despachante, Sim. e o Pedro Komura, que votaram a favor do prefeito Caio Sim. Cunha. E outra coisa é verdade, e por exemplo, o vereador Lucarelli me disse claramente, olha, eu não posso votar de outro jeito, porque eu já declarei voto ao Furlan, e de fato fez isso, e aí... Ele falou que ele fez um acordo com o Furlan. Fez um acordo, não. Deu a palavra. Não é acordo. Não, senão parece que entrou dinheiro. Não é isso. Não é nada a ver com negociação, tá? Negociado. Eu tô falando de dar a palavra. Foi isso que ele disse para você. O que ele me justificou, que eu fui falar com ele, falei, olha, o Partido Verde prefere a independência, porque entendo que o legislativo é um poder, o executivo é independência, outro. Nesse caso, seria o Iduígues. Seria o Iduígues ou qualquer um dos que ficasse dos outros 12 que não da base. Tá. Certo? Qualquer um dos outros vereadores Ok. que fosse dentro deste grupo onde estava PL, PSD Sim. e metade do PSDB, PSOL e PT, né? O que o Partido Verde, e nós tivemos reunião da executiva e tiramos isso, é que o nosso entendimento que era melhor que o vereador fosse para este grupo. Só que o que ele me justificou? Olha, a articulação deste outro grupo foi tarde, porque nós fizemos uma reunião essa que foi fotografada, está no Facebook do vereador Furlan, estava inclusive o PL. Numa outra composição da reunião. Sim, né? E alguns, inclusive o Zé Luiz Furtado do PSDB, dizendo que o candidato era o Furlan. Né? E aí o vereador Lucarelli que diz, olha, eu não posso ter duas palavras, eu me comprometi, se essa articulação acontecesse antes... Ele se justificou para o partido. Para o partido, dizendo que, olha, se a articulação acontecesse antes, eu poderia ir com outra composição de voto. Agora, já dei a palavra, já tirei foto, agora não dá mais... A pessoa diz que tem que manter a palavra, você não pode dizer que não, certo? E aí já tinha ido. Mandar bom dia para todas e todos que estão acompanhando a gente também no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá? Aproveitar para mandar bom dia para as pessoas que estão aqui com a gente. Tem vários questionamentos aqui. A Jaqueline Benevides está aqui com a gente, um beijo para você. A Jaqueline está colocando, para entender o que aconteceu era só ouvir as testemunhas oculares. Marilei, o jornalismo mogiano ainda tem ressalva disso. Procura só as autoridades que estão jogando e tem lado para defender. Eu não sou esse jornalismo, então. Eu não entendi o que ela falou. Ela falou que o jornalismo mogiano ainda tem ressalva disso. Procura só as autoridades que estão jogando e tem lado para defender. Não é o meu caso, Jaqueline, porque eu converso com todo mundo, inclusive com os jornalistas que estavam cobrindo a sessão. Que estava o Nelson de um lado meu e o Arlindo de outro. E a gente estava ali comentando exatamente o que a população estava comentando. Eu converso com todo mundo, é que talvez você não tenha visto eu nos bastidores ali, conversando até para entender, né? Como que ia ser ali a articulação naquele momento, né? Mas eu respeito a sua opinião, tá bom? Aí ela colocou igual o Caio, que é o prefeito Caio Cunha, culpando o Otto Rezende, né, que é o presidente da Câmara, e culpando a eleição pelo fracasso da taxa do lixo. Quem estava lá sabe muito bem que ele não está correto. Que aí é a visão do prefeito, a visão do presidente da Câmara, a visão sua como advogada e como cidadã atuante, né? E aí cada um tem a sua visão. A gente tem que respeitar, né? A impressão aquilo que a gente comentou, quer dizer, eles ficaram perdidos ali. E aí cada um tem uma leitura. A pressão popular, né? Tudo movimenta. Acho que a pressão popular, o trauma do IPTU. O trauma do IPTU, o ISS que já foi ali que foi problema, um desgaste. Junta tudo, na verdade, né? Não é só um. Não. Né? Não é só um detalhe. Sim. Junta todo um ano de desgaste. Foi um ano difícil para todo mundo. Para os novos vereadores, estão se ajustando, tentando se entender ali, se recolocar. Para os antigos que têm o desgaste, né? O próprio presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, que estava num outro posicionamento, né? E a gente viu ali a movimentação deles. A gente olha todos os lados. E o olhar do jornalista nunca vai ser igual ao do advogado, do engenheiro, do prefeito, do vereador. E eu posso falar pelo meu trabalho, tá? Não pelo dos outros, claro. O meu trabalho eu sei como eu faço. Flávio Ferreira Matos, bom dia Marilei, bom dia Romildo, excelente semana para vocês. Amém. Semana de Natal, né? Você também, Lé.
Acredito que 2022 será um ano difícil para Mogi, ano de eleições presidenciais, onde normalmente o país para. Espero que a Câmara e a Prefeitura se alinhem para minimizar os impactos dos mogianos. A disputa política não é boa para ninguém, não é bom para ninguém. E que isso não reflita na Santa Casa, né, Lé? Para o Flávio Ferreira Matos, que a gente tem visto aí também uma polêmica sobre a Santa Casa. O Flávio é muito ligado à Santa Casa. A informação que eu tenho é que eles fecharam um acordo, né? A gente só precisa entender direitinho como foi feito esse acordo, viu, Flávio? Eu até convidar o Petreca, ou até mesmo o Dr. Marcos Soares, para vir aqui para a gente falar sobre esse acordo com a Prefeitura. Sim, porque que é um assunto importante. Fundamental, tá a bom? Santa Casa tem um papel fundamental na saúde de Mogi e não pode ficar desassistida aí, né? Jaqueline, você me desculpa, ela falou que eu tirei o comentário dela do contexto porque não leu os outros abaixo. É que eu não consigo ler 38 comentários e você escreveu pontuando, eu só li aquele ali e foi o que eu entendi, tá? Você me desculpa se eu tirei do contexto. É que infelizmente eu não consigo ler tudo, porque é muita informação e muito assunto. Aliás, o Flávio Ferreira Matos falou aqui da eleição do ano que vem. Vai ser um desgaste danado. Ontem, o Lula estava num compromisso oficial com o Geraldo Alckmin, que a semana passada saiu do PSDB. A gente já viu uma movimentação muito grande. Não, mas não é bem assim, né? Os dois estavam... O Geraldo Alckmin saiu do PSDB semana passada. Sim. E os dois estavam num jantar de um evento do grupo de jurídico chamado Prerrogativas. Mas pela primeira vez foram vistos juntos, Não, né? foram vistos juntos, parece até que sentaram à mesma mesa. Sim. Né? Mas não é que eles estavam num evento oficial. Não era oficial. Mas é claro que para jornalista, né? Claro. Você vê um Lula e o Geraldo Alckmin no mesmo evento. Para quem sabe ler, pinga letra. Né? Meu amor, Sim. O que a Mônica Bergamo fez? Sim. Pegou a foto dos dois e já falou, opa, articulação chegando. Né? Esse é talvez... A leitura de jornalista, né, essa Romildo? talvez você seja é político. a grande pergunta para o ano que vem. Será que eles vão se juntar? Essa é a grande pergunta, né? Porque se você... Depois eu tenho uma última polêmica de Mogi 22. Tem que ser rapidinho. Tá. Já estourou meu tempo. Só para deixar registrado que desse ano ainda vai ficar uma lição de casa, que é a questão do lixo de Mogi. Não só a taxa, o contrato do lixo, que é uma polêmica. Tá, deixa para a primeira do ano? Deixa, não, só para dizer que eu não falei, tá? Das flores. Das flores. Vamos falar de lixo. 10 de janeiro você fala disso, tá Sim, bom? Senhora. Já tá anotado, anota para mim, lixo. Tá? Porque essa é uma coisa. Isso aí não vai dar tempo de fechar. Agora, Você vai me atrasar meu programa. Eu só causo problemas para você. Muitos problemas. Muitos problemas para você. Agora, essa falando mal dos outros, peste. Né? Essa polêmica Geraldo Alckmin e Lula, né? Eu não tenho claro ainda, sendo assim, muito transparente, se isso vai ou não acontecer. Eu acredito que sim. Né? É a melhor saída para o Geraldo. Talvez para o Brasil, né? Falando de gente, não de país ainda. Não, porque se você olhar o que aconteceu na Alemanha, que é a coalizão da esquerda com o centro e os verdes, e o Partido Verde, é parecido com o que está se desenhando aí. Né? Então isso pode, de fato, ser um caminho... Né? De novo, eu não sei se isso vai dar certo. O que eu sei, e está muito claro para mim, é que essa possibilidade está dando mais notícia para os dois do que para os outros candidatos. Né? Você pode ver no governo de São Paulo, quer dizer, o Geraldo Alckmin e o Lula estão sendo manchete o tempo inteiro, é Mônica Bergamo, é coluna desse, daquele outro, o tempo inteiro, mais do que o próprio João Dória e o Rodrigo Garcia, que estão no poder. O Geraldo Alckmin está infernizando mais a nossa vida jornalisticamente falando, para o bem, porque a gente sempre tem notícia, do que o Rodrigo Garcia, que é o candidatíssimo. É o vice-governador oficializado, com muito dinheiro que o governo de São Paulo está. Do João Dória, que está destinando dinheiro para todo mundo para 2022. Essa semana foi lá 1 bilhão para a estrada, 1 bilhão, 73% de aumento para professor. Mas você fala em Rodrigo Garcia aqui, a gente lembra de quê? Do pedágio. Exato. Que é a única coisa que eu lembro dele. Que a gente tem trauma dele aqui. Tem, que é o pedágio que ele quer colocar aqui. Exatamente. Né? Pensa que eu esqueci do pedágio? Eu não esqueci, não. Mogi diz não ao pedágio. Tá adormecido. A Metropolitana também diz não. Tá não tá falecido, hein? Não tá falecido. Tá adormecido.
Então, essa Pensa que a possibilidade, gente é tonto. essa possibilidade fez com que se fale dos dois diariamente em todos os lugares. Tanto é que ele saiu do PSDB e falou: em breve eu vou dizer para onde eu vou. Só que esse breve vai demorar 3 Esse meses. breve é até março. Vai. Se você assistir a entrevista do Lula ontem, nesse evento que você citou, ele fala que, olha, ele não sabe se ele, Lula, vai ser candidato, né? Elogia muito o Geraldo Alckmin e fala, ó, primeiro eu tenho que decidir, o meu partido precisa decidir se eu sou candidato ou não. Depois o partido do vice... Isso até março, gente. Abril a gente vai saber tudo. Final de março, porque é até 4 de abril que tem que estar... Pelo menos filiado, né? Filiado. Não, filiado tudo bem. Filiado até final de março ele vai estar, com certeza. Porque se quiser empurrar isso mais tempo, dá, né? Ó, eu vou fechar desejando para você um grande Natal. Obrigada pelo ano. Para você também. Um ano de muitas polêmicas, muitos babados, mas a gente está junto, graças a Deus, com saúde. Amém. Em seu nome, agradecer a todas e todos que estão com a gente essa semana do Natal, em que a gente quer desejar muita saúde, né, Romildo? Com certeza. Quais são as suas palavras para finalizar o seu destaque aí? Para todos os nossos ouvintes, internautas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Agradecer a todo mundo por que nos acompanha, agradecer pela saúde que nós estamos aqui, né? E desejar que 22 seja um ano melhor para todos, para todas, com muita saúde, trabalho, emprego, né? E felicidade para todo mundo. Muito obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Ótimo. Até 10 de janeiro, é isso? 10 de janeiro, o Romildo está de volta. Então tá bom. Obrigada e muito bom dia.